Bom dia, irmãos e irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Estamos aqui iniciando mais uma manhã com o Evangelho, graças a Deus que nos dá vitória por intermédio de Jesus. Hoje é 9 de janeiro, sexta-feira da aliança com a água, sexta-feira com a aliança com o Salmo 91, e a sexta-feira que o Senhor nos deu. Por isso nos alegremos e exultemos no nome do nosso Deus. Seja muito bem-vindo você que está entrando, você que está chegando para mais essa live. Que o Senhor Deus possa te abençoar. Quero pedir perdão, hoje eu entrei mais tarde ainda do que geralmente eu entro, mas Deus é bom em todo o tempo, Ele sabe de todas as coisas, amém? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda nessa manhã, que a paz que excede a todo entendimento humano possa proteger a sua vida, no nome do Senhor, amém? Vai chegando, vai curtindo essa live, vai deixando seu comentário, vai deixando aí, cheguei, a paz do Senhor, e que Deus possa falar conosco no dia de hoje, assim, em nome de Jesus. O evangelho de hoje é Lucas 5, a partir do versículo 12, a qual vai dizer assim: Ao acontecer que, estando Jesus numa cidade, um homem coberto de lepra veio à sua presença. Quando ele viu Jesus, prostrou-se com o rosto em terra e pediu: Senhor, se tu quiseres, pode me purificar. Jesus estendeu a mão, tocou nele, dizendo: Quero sim, fique limpo. E no mesmo instante a lepra daquele homem desapareceu. Jesus lhe ordenou que não contasse nada a ninguém e acrescentou: Vai e apresente-se ao sacerdote e ofereça purificação ou sacrifício que Moisés ordenou, para servir de testemunha aos povos. Porém, o que se dizia a respeito de Jesus se espalhava cada vez mais. Grandes multidões fluíam para ouvi-lo e para serem curados das suas enfermidades. Jesus, porém, se retirava para um lugar solitário e ele orava. Essa é a palavra do Senhor, irmãos e irmãs. Graças a Deus. Amém? Deus abençoe a irmã Wanda Silva. Deus abençoe nessa manhã Ana Paula Santos Melo, Daniele Almeida, minha esposa, Patrícia Alexandrino. Deus abençoe a todos os irmãos e irmãs que já chegaram aqui e aqueles que vão assistir ao decorrer do dia esse santo evangelho. Amém? Amados, nós estamos diante de um evangelho de milagres, uma rota em que Deus muda milagres, que Deus muda destinos. Uma pessoa com lepra naquela época era uma pessoa, amado irmão e irmã, que estava condenado. Ela estava condenada 2 vezes. A primeira porque ela estaria condenada a viver a solidão. E depois ela estaria condenada à morte. Porque a tendência era a lepra aumentar de uma tal forma que aquela pessoa ela ia ser totalmente até que ela morresse. Só que antes da lepra matar você fisicamente, a lepra tinha a tendência de matar emocionalmente. Nós sabemos que o melhor lugar para estarmos quando estamos passando por algum tipo de enfermidade, algum tipo de doença, algum tipo de situações, é no calor, no seio da nossa família. Nós queremos as pessoas que nós amamos mais próximo. Nós queremos as pessoas, amados, que tem um significado importante para nós ali ao nosso lado, porque isso também é um alento, isso até te melhora um pouco quando você não está bem.
E a lepra, ela tirava esse consolo. Porque a orientação da lepra era: ninguém não vai ficar no lado de ninguém, vai viver fora do arraial. Vai viver, amados, fora da sociedade. A pessoa leprosa, ela, quando era diagnosticada, ela precisava se despedir da sua família, se despedir da sua casa, se despedir da sua vida, e ela ia viver uma vida totalmente solo. Isso já matava 50% da pessoa. Você imagina, no momento que você mais precisa estar no seio da sua família, no momento que você mais precisa estar ao lado dos seus, para ser cuidado, para ser tratado, para ter ânimo, para lutar pela vida, você é tirado da sua família, você é tirado do seu convívio. Era assim que um leproso no tempo de Jesus, e até antes do tempo de Jesus, vivia. Eles morriam já 50% emocionalmente quando eles eram excluídos da sociedade. E depois só precisava morrer mais 50%. O leproso, amados, ele vivia tão à margem da sociedade, né, tão carreira solo, que por um leproso passar, né, nas mediações de uma cidade, eles tinham que andar com um sino no pé. E aquele sino batia enquanto eles andavam, e eles iam gritando: leproso, leproso, leproso. E as pessoas iam se afastando dele. Amados, este homem aqui era um homem dentro dessa característica. Ele era um homem frustrado, já morto a 50%, e só estava esperando morrer os outros 50%. Por isso, amados, quando a gente olha, né, para esse texto, e esse homem ele tem uma ousadia. Ele tem uma ousadia. Ele já estava morto 50% emocionalmente, só que a parte dele que estava viva viu em Jesus uma faixa de esperança. Eu não sei se esse homem já tinha ouvido dos feitos de Jesus. Eu não sei se esse homem já tinha visto Jesus em algum outro momento fazer um grande sinal, uma grande maravilha. Não sei. Mas eu sei que ele entendeu que se Jesus quisesse curá-lo, ele ficaria curado. Olha que coisa grande. Olha que coisa profunda. Se o Senhor quiser, o Senhor pode me purificar. Aquele homem não exigiu. Aquele homem, amados, não pediu desesperadamente. Aquele homem adorou de joelhos e se colocou à vontade de Deus, à disposição de Deus. Entenda uma coisa nessa manhã: o milagre não chega nessa manhã porque você está gritando, esperneando, dizendo que não vai mais para a igreja. O milagre não chega nessa manhã porque você é um dizimista. O milagre não chega nessa manhã porque você está orando muito pouco, apesar da oração ser necessária nas nossas vidas. Mas o milagre chega quando você entende que o seu papel, o meu papel, é adorarmos a Deus. Adorarmos e colocarmos a nossa vontade à disposição de Deus. Eu oro muito para o Senhor: Senhor, dai-me
Isso. Mas se o Senhor quiser, entende? Entende a humildade desse homem? Esse homem não foi prepotente. Esse homem, amados, não exigiu, ele não tomou posse, ele não declarou, não, ele só se colocou à disposição, falando: Senhor, se tu quiseres, tu podes me purificar. Um coração contrito e quebrantado, Deus não despreza. Um coração humilde, ele chama a atenção do coração de Jesus. Por isso, amados, na folhinha aqui na parede está voando. Por isso, amados, nessa manhã, nós precisamos ter o nosso coração quebrantado. Pedir ao Senhor a sua misericórdia. Jesus falou assim para aquele homem, depois da humildade daquele homem: eu quero, fique curado. Na mesma hora aquele homem é curado, irmãos. Porque a gente não precisa de muito para receber o nosso milagre. Uma só palavra que Deus liberar sobre você, uma só palavra que Deus liberar sobre a sua casa, o milagre chega. Por isso, nessa manhã, entenda: Deus pode fazer coisas grandes em dias comuns, e isso não é um clichê. Por quê? Porque uma palavra de Jesus pode mudar a nossa realidade. Uma palavra de Jesus pode mudar o nosso destino. Então, nessa manhã, creia. Creia, amados, que o segredo da nossa vitória, do nosso milagre, está na humildade de como eu peço. Está na humildade de eu entender a soberania de Deus. É o Pai Nosso que eu oro. Seja feito a tua vontade, assim na terra como é no céu. Por isso, amados, deixa a vontade de Deus prevalecer. Deixa a vontade de Deus nessa manhã ser o que norteia a tua vida. Não viva pelas tuas vontades. Não viva, amados, pelo teu querer, mas nessa manhã viva a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Jesus mandou ele lá cumprir, né, o que a lei mandava, a lei de Moisés orientava. A fama de Jesus começou a se espalhar mais ainda, e todos vinham para ouvir de Jesus e ser curado das suas enfermidades. Sabe, amados irmãos e irmãs, eu tenho orado muito a Deus nesses últimos dias para que a igreja do Senhor volte a ter curas, manifestações de cura divina, manifestações de testemunhos de cura, porque o hospital é um lugar de cura pelos homens, mas a igreja é um lugar de cura, e essa cura acontece através do Senhor Jesus. Por isso, nessa manhã, que nós possamos pedir ao Senhor que nos ajude, que possamos pedir ao Senhor que nos seja a nossa estrela, que nos guie até o propósito que Ele tem para a nossa vida. Essa é a palavra do Senhor. Graças a Deus. Amém? Nós vamos orar nesse momento, amados irmãos e irmãs, consagrando a água da aliança, o Salmo 91 e as nossas petições, as mais profundas do nosso coração. Quero comunicar aos irmãos que o apóstolo Márcio, que nós estávamos orando, quis o Senhor ontem na tarde, final de tarde, início de noite. O Senhor recolheu o apóstolo Márcio, levou ele para a eternidade. Mas vamos continuar orando agora, amados, não mais pelo apóstolo,
mas pela a pastora Raquel, que agora tem o desafio de criar 3 crianças. E nós sabemos que não é fácil nos dias de hoje. Por isso nós vamos pedir ao Senhor que console essa família e que eles possam continuar sua caminhada. Oramos pela essa família que sofre a dor da separação. Nós não sofremos a morte, porque o crente tem a vida eterna. Não é verdade? Quando nós fecharmos os nossos olhos aqui, nós iremos abrir os nossos olhos na glória. Mas nós sofremos pela dor da separação. Nós sofremos pela ausência das pessoas. Confesso aos irmãos, estou muito sentido com essa morte. Apesar de crer e não abrir mão que o crente não morre, o crente volta para casa. Amém? Então vamos orar nessa manhã. Pai, muito obrigado pelo evangelho do dia, a liturgia da palavra. Muito obrigado nessa manhã, porque esse texto nos ensina, Senhor, a sermos cristãos humildes, a entendermos que a Tua vontade ela é boa, perfeita e agradável, até mesmo quando nós não entendemos, e que o desejo de Deus sempre é nos curar. Se o Senhor não cura para nos deixar na terra, o Senhor nos cura para levar para o céu, porque no céu não entra doente. Eu quero te agradecer pela oportunidade, Deus, pela oportunidade que o Senhor tem nos dado de ouvir o Santo Evangelho no dia de hoje. Nesse momento nós queremos, Pai, consagrar a água da aliança, a fim, Deus amado, que essa água que nós iremos beber seja sacramental. Haja, Senhor Deus amado, sinal de cura, libertação e restauração. Aonde ela for ingerida, aspergida ou derramada, haja o milagre e a graça de Deus. Eu oro nessa manhã consagrando, Pai, a água no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Oramos, Pai, por todos os irmãos, todas as irmãs, aqui ao vivo e aqueles que vão ver, Senhor, ao decorrer do dia, que a Tua graça alcance a todos no nome de Jesus. Pedimos ao Senhor nessa manhã que tenha misericórdia, Senhor, nas nossas vidas. Que o Senhor tenha misericórdia, Senhor Deus amado, daqueles que sofrem, como a família do apóstolo Márcio. Muito obrigado por todo o tempo que o Teu Filho passou aqui nessa terra. Mas, Senhor, console sua família. Dá sabedoria à pastora Raquel para criar os seus filhos. Que o Senhor seja, Deus amado, a torre forte desta família. Pedimos ao Senhor nessa manhã, Deus amado, que visite a todos que precisam e todos que necessitam. Dá-nos a Tua bênção, agora os que vão sair de casa, os que vão permanecer. E nós as pedimos no nome de Jesus, orando a oração: santificado seja o Teu nome, venha a nós o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aquele que nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu reino é o poder e a glória para sempre. Amém e amém. Que o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz o Senhor, o meu refúgio, meu baluarte, Deus meu em quem confio, pois Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á sobre as suas penas, sobre as suas asas estarás seguro. A sua verdade é um escudo broquel, não te assustará no terror noturno, nem da seta que voe de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caia 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido, somente com teus olhos contemplarás e verás o castigo do ímpio. Pois disseste: o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, para que te guarde em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçar em alguma pedra. Pisarás o leão e a aspe, calcarás os pés do leãozinho e a serpente. Porque a mim se apegou com amor,
livrar-o-ei por-ei salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Na sua angústia estarei com ele. Livrar-o-ei, o glorificar-o-ei. Saciá-lo-ei com longevidade, e lhe mostrarei a minha salvação. Que a bênção de Deus Pai Todo-Poderoso, Jesus Cristo, Salvador do mundo, as doces consolações do Espírito Santo, seja sobre todo o povo de Deus, não somente hoje, mas para todo sempre. Amém. Deus abençoe, amados. Um santo final de semana para você. Com Jesus é só vitória. Amém? A paz. Até segunda-feira, o Senhor nos permitindo. Tchau, tchau, gente.